This call is now being recorded. Eu entendi o que você perguntou, mas preste atenção. Eu vou tentar te explicar e vai ficar fácil para você. Ó, olha a diferença. Eu vou começar aqui a PA com o primeiro termo zero, beleza? Eu vou começar aqui a PA. Tem alguém com o microfone aberto aí, fazendo zoada. Deixa eu ver quem é. Passando o carro. Ó, isso aqui é uma PA que está começando do zero. E a de baixo é a PA que a gente está trabalhando na questão. Que ela Tá, começa do 40, tá certo? certo. Olha a diferença. A razão é 6 nas duas, tá certo? Hum, Então, nesse caso aqui, quem vai ser o décimo termo? Vai ser 9 vezes 6, que seria 54, concorda? Pera, não entendi. Porque perceba, esse primeiro cara aqui é o A1, É. concorda? Uhum. Eu quero achar o A10. O A1 para o A10 são quantas posições de diferença? 9. Significa que a sua razão vai aparecer 9 vezes, Ah, então eu vou entendeu? fazer 9 vezes 6, vai dar 54. Exatamente. Ah, Significa tá. que para o A2 vai ser mais 6, para o A3 vai ser mais 6, para o A4 vai ser mais 6, até chegar no A10. Como do A1 para o A10 são 9 posições, 9 vezes 6, 54. Só que é 54 de distância, de diferença, sacou? Então, se o primeiro Uhum. termo é zero, o décimo termo vai ser zero mais 54. Só que essa aqui, ó, o A1 é 40, concorda? Sim. Eu quero achar de novo o A10. Só que o A10 desse aqui continua estando 9 posições na frente. Então, do A1 para o A10 vão ser 9 vezes que a razão vai aparecer. Mais 6, mais 6, mais 6. Então, continua sendo 54. Só que o primeiro termo não é zero. O primeiro termo é 40. Hum. Então, vai ser Ah, 40 do primeiro termo mais 54. Então, esse cara aqui ia ser 94. Entendeu a ah, diferença? entendi. Você não faz só a multiplicação da razão pela posição, no caso, pela Uhum. diferença de posições. Você precisa levar em consideração também quem é o primeiro termo para somar, entendeu? Uhum. Entendi. Então, nesse caso, o que que acontece? A gente tem o A1, ou a gente tem o A10, né? Que é 94, e a gente sabe que a razão é 6. Então, inicialmente eu não tinha o A1. Deixa eu botar aqui de novo na questão para quem. Eu não tinha o A1 inicialmente, mas eu consigo fazer muito rápido, pô. Porque, ó, de A10 para A1 são 9 vezes a razão, não é isso? Uhum. 9 posições. Só que aqui eu não estou aumentando, eu estou subtraindo, concorda? Porque eu estou indo do termo que está na maior posição para o termo que está na menor posição. Então eu tenho que diminuir a razão 9 vezes. 9 vezes 6, 54. 94 menos 54 vai ficar 40. De boa? Entendi, uhum. Gente, todo mundo conseguiu entender por que que o A1 é 40? Uhum. Pronto. Aí agora só você faz aquela regra de 3, porque a pergunta não é o A1, a pergunta é o quê? É o percentual que aumentou, né? Nessas condições, o aumento percentual do número de tais exames desde o ano da observação até o final do período. Então, do A1 para o A10, saindo de 40 para 94, quantos por cento aumentou? Como é que a gente faz isso? Você lembra? Não. Regra de 3. É, Se a gente devia 40 ter usado. por 100%, você faz 40 por 100% e 4 para X. 40 é o Não, seu 54 para X. isso. 40 é o seu 100%, que é o valor de estar saindo. Porque pensa assim, se eu saísse de 40 para 80, eu teria dobrado, né? Uhum. Então eu teria um aumento de 100%. Como eu estou indo de 40 para 94, esse aumento tem que ser de mais de 100%. Tá? Uhum. Então, eu vou colocar 40 está para 100%, assim como 54 está Botar para aqui. 6. Oxi, por que 54? Porque é o aumento e não o valor final. Ah, tá. Entendeu? Eu não quero saber quanto é 94. Eu quero saber quanto foi o aumento. Ó, pergunta, ó. Nessas condições, o aumento percentual. Entendeu? Se Uhum. você colocasse 94 aqui, você ia ter que subtrair 100% no final. Tá?
Sim. Se você colocasse 94 aqui, você ia achar 235. Aí você ia ter que subtrair 100%. Nesse caso aqui, você faz o x, e aí você acha que x é igual a 135%. Tá certo? Uhum. Aqui, ó, se você não quiser fazer, você pode fazer aquela regrinha que eu ensinei para vocês, que se esse aqui, para chegar no de cá, está multiplicando por 2,5, basta você pegar esse daqui e multiplicar por 2,5, que também chega nesse, tá? Mas se não quiser usar isso, pode usar ops, também dá certo. Tudo bem? Uhum. Eu vou para a lista mais recente, que foi aqui, eu não coloquei resolução. Daniel, Oi, antes, dá uma passada aí, por favor, na do Enem. tá. Qual? A primeira. Massa. Ó, essa primeira questão, você tem que ter muita atenção, velho. Questão de Enem, vocês sabem, né? Tem que ler com calma e identificando as informações importantes. Então, sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica, nos andares 1, 3, 5 e 7 e assim sucessivamente. E de 2 em 2 andares. Até aí, gente, todo mundo entendeu tudo? Sim. Nenhuma informação difícil, né? Então ele foi fazendo os reparos nos ímpares. 1, 3, 5, 7, de 2 em 2. Já Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Até aí, tranquilo? Uhum. Sim. Um trabalhou de 2 em 2, um trabalhou de 3 em 3, e eles acabaram se encontrando no último andar. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulicas e elétricas por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Então se liga, olha que questão massa. Primeiro que eles estão seguindo padrões diferentes. Um está indo de 2 em 2 e o outro está indo de 3 em 3. Primeira coisa que a gente precisa identificar nessa questão aí são os andares que eles estão se encontrando. Qual foi o primeiro andar que eles se encontraram? No A20. Hã? Primeiro andar, concorda? Depois, qual foi o próximo? 7. 7. 7. Até aqui você consegue provar que tem algum padrão nisso? Não. Não. Qual é o próximo? 13. Todo mundo consegue enxergar que é o 13, gente? Sim. Sim. Porque um vai Mas, pro tipo, eu já 9. posso dizer esse- que são O R é ímpares, não? Não, Oi? Daniel, eu não entendi por que 13. 3 e o 5, Daniel. Não entendi. Boa pergunta. E o 3 e o 5, se a... Mas aí que tá, eu só tô levando em consideração os andares que eles que estão eles se se encontrando. encontram. Ah, tá. O João, ó, ele vai de 2 em 2. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. O Pedro é de 3 em 3. 1, 4, 7, 10, 13. Então, perceba, eles só vão se encontrar, ó, de 6 em 6. Ô, Depois do Daniel, 7 aqui vai ser 13. Oi. então você tá fazendo uma outra progressão com as duas outras progressões? Exatamente. Perceba, essa informação aqui dos andares deles não é relevante para eu saber quantos andares tem o prédio. Isso aqui é só o padrão deles, de quantos em quantos andares eles estão trabalhando. Mas o que importa para mim mesmo, para eu conseguir solucionar esse problema, não é quais andares eles estão trabalhando individualmente, e sim os que eles se encontram. Porque se eu sei que esses caras estão se encontrando de 6 em 6,
e que eles se encontraram em exatamente 20 andares, não foi isso que a questão falou? Foi. Oi. Vocês concordam comigo que o último andar vai ser exatamente o 20º termo dessa progressão? Vai. Sim. Porque essa progressão, e isso aqui é muito importante para vocês começarem a anotar, uma progressão, vocês não podem tratar ela como sendo simplesmente números. Vocês têm que entender o que é que esses números representam. Então, o que é que 1, 7, 13 está representando aqui nessa questão? É justamente os andares que eles dois se encontram. Essa aqui é a PA que eu poderia chamar, é a progressão aritmética dos andares que eles se encontram. Como a questão falou que eles vão se encontrar em 20 andares, eu sei que essa PA vai ter quantos termos, então? 20. 20. 20. Ô, E Daniel, ele e ainda se eu falou. achasse, Diga. se eu Diga. achasse o A20 de uma das outras duas progressões, ia estar errado? Com certeza. Porque se ligue. Olha aqui o Porque primeiro, o que de é o um não ia João. ser o de. Ah, não, já entendi. O de um não ia ser o de outro. É verdade. Exatamente. Esse João aqui, por exemplo, ó, quando ele está no 7º andar, ele já trabalhou em 4. Pedro, quando está no 7º andar, ele só Só trabalhou em trabalhei 3. os dois. Uhum. Entendeu? Então, eu Uhum. só posso considerar o A20, no caso, a sequência que os dois estão em comum. Entendi. Tá certo? Então, a questão já está fácil aqui. Eu já sei que a minha razão vale 6, concorda? Uhum. Uhum. Basta eu achar o nosso A20. Ó, se o termo 1 é 1 e eu quero o 20º, do A1 para o A20 são 19 posições, concorda? Sim. 19 vezes 6 vai dar 114. 114 mais 1, primeiro, já sei que é 115. Perceba que eu não estou nem mais usando a fórmula. Se vocês não entenderam o que eu estou fazendo, gente, pergunta, tá? Não estou nem usando mais a fórmula, eu poderia substituir na fórmula. Mas eu já estou fazendo aqui direto pela posição. Sim, mas aí, por Eu que não entendi, você não. fez o 19 vezes o 6? Se, tipo, meio que você subtraiu, né? O 20 pelo primeiro termo, pra Exatamente. fazer o Ó, 19 quem é o vezes primeiro 6. termo? E depois você somou de novo. Primeiro termo vale 1. Eu quero achar que termo? A 20. O A20. 20. Do A1 para o A20 são quantas posições? 19. Então, significa que a minha razão, que é 6, vai aparecer 19 vezes. Rapidinho. Quanto é 6 vezes Rápido. 19? 114. 14. Então, 114. Porque é a diferença, se liga, esse número aqui que eu estou achando é a diferença do A1 para o A20. Se o A1 é 1, eu faço 1 mais 114, e eu acho que o A20 é 115. Agora, se o A1 fosse, sei lá, eles começaram a se encontrar no terceiro andar, eu ia ter que fazer 3 mais 114, aí daria 117. Então, Ô, essa continha Daniel, aqui, ó, que é a multiplicação Ah, da tá. razão pela diferença das posições, é justamente a diferença do primeiro para o 20º. Diga. eu não entendi, não. Ó, se liga. Você pode fazer pela fórmula também, tá? Eu vou colocar aqui a fórmula. Vai ficar 20, que é o que eu quero descobrir, é igual a 1, que é 1, mais 20 menos 1, multiplicado pela razão. Não é isso? É, Até aí tá tranquilo? Então, aham. 20 menos 1, 19. 19 vezes 6, Mas 114. então, nesse caso, você consideraria o AN como o 20 como o último andar? Pô, porque é o que eu estava falando na estante. Se você tem aqui uma PA, que é a PA dos andares que eles se encontram, e a questão te falou que eles trabalharam junto em exatamente 20 andares, e coincidentemente eles terminaram o trabalho no último andar, eu estou juntando essas três informações. Essa PA é a PA de todos os andares que eles trabalharam juntos. Então, se eu achar o 20º termo dessa PA, eu encontro o último andar que eles trabalharam juntos. E a questão falou que, coincidentemente, eles trabalharam juntos no último andar. Entendeu? Aham. Então é isso. Só para resolver essa questão, basta achar o 20º termo
desse andar aí, ou dessa PA. Mas aí Eu vai só- precisar fazer a soma de sei lá o de quê, essas Não, coisas. em nenhum momento aqui ele falou nada sobre soma. Ele falou só sobre achar o último andar. Tá. Aí eu só estava dizendo que você tem duas formas para você descobrir esse último andar. Ou você joga na fórmula aqui, ou você faz essa questãozinha aqui da diferença dos dois, pô. Porque eu Eu vou tinha até, feito vol- assim. eu vou até voltar aqui para vocês na primeira lista, para vocês verem que eu fiz uma questão exatamente assim, aqui. Pronto. Olha essa questão aí. Uma PA de razão 3. Já O foi massa. sexto, o sexto termo vale 54. Tá conseguindo enxergar? Aqui, ó. Numa PA de razão 3, o sexto termo vale 54. Então, eu tenho A6 igual a 54. E eu sei que R4. minha razão vale 3. Concorda? Uhum. A questão quer saber qual é o 76º. Então, ele quer saber quem é o A76. Sacou? Eu não Aham. preciso descobrir o A1 para depois descobrir o A76. É perder tempo. É Aí eu só eu descobri. pensar o seguinte: o A6 está aqui. Eu quero descobrir o A76. Quantas posições de distância eu tenho aqui entre um e outro? Assim, 70, concorda? Sim. Significa o quê? Que minha razão 3 vai aparecer 70 vezes de um para o outro, velho. Só isso. Então, se esse cara aqui é Mas aí você 50. não ia ter que somar com o primeiro termo depois? Só que aí que tá. Eu não tô usando o A1 como primeiro termo. Eu tô usando o A6, pô. Ah, tá. Ah, Entendeu a tá. lógica? Eu tô Uhum. usando o Aí A6. depois do A6 vai ficar tipo A7, A8 e tal. E vai Isso, ia adicionando ficar 3. 7, A8, A9 até chegar no A76. Mas Aham. aí eu não vou fazer na mão, né? Eu vou contar quantas posições tem entre eles. 70. Então vai ser o termo 6 mais o quê? 70 vezes a razão. Sacou? Porque se de um para o outro são 70 posições, significa que a sua razão vai aparecer 70 vezes, velho. Se a razão é 3, 70 vezes 3, 210. 210 mais 54, você já acha, ó, instantaneamente aqui o valor do termo, sem precisar voltar para o A1 para depois ir para o 76, entendeu? E nesse caso, se a razão fosse -3, eu Aham. botaria na fórmula o sinal -3? Sim, tipo, qual é a diferença da razão ser positiva para a razão ser negativa? A Os, PA tá os termos decrescendo vão e crescendo. diminuindo, né? Aham. Então você não ia somar 3 70 vezes, você ia subtrair 3 70 vezes. Então essa conta aqui, Malu, ela ia bater ao contrário. Ia ficar mais 70 vezes menos 3, porque sua razão ia ser negativa. Então no final ia ficar 54 menos 210. Sacou? Daniel, Oi. Luana Queiroz disse que não tá conseguindo participar. Manda ela pedir de novo aí, que eu tava falando com vocês, eu não conseguia aprovar os outros. Porque toda vez que alguém entra, você tem que permitir. Ô, Ah, tá. Daniel, mas essa questão de João e Pedro tem cheiro de prova? Porque ela é bem complicadinha, eu não consigo entender Ah, eu não muito, acho não. ela tão difícil, não, velho. Ela é bem, assim, Então ela tem cheiro de prova, né? interpretar, velho. Vocês sabem que eu trabalho muito mais com interpretação do que conta. Se vocês olharem esse assunto, quase não tem conta. As contas são muito Esse simples. é É o problema. verdade. É raciocínio. Esse é todo o problema. Se você botasse tudo de conta com esse assunto aí, É. tava lá. Antes tivesse Maravilhoso. mais É, conta do que interpretação. Verdade. Porque interpretação eu sou aí uma você melhora, pô. belezura. Posso vir para essa daqui ou vocês ainda querem mais alguma do Enem? Ah, não, peraí. Peraí. Do Enem faz aquela do. tá barriga. Qual? Faz a. A 5 do Assim. Enem. Do Enem? 5. Isso. A professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante.
para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos de cada figura depende da quantidade de quadrados que foram formadas que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Figura 1, figura 2, figura 3. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Então, gente, perceba, essa questão é massa. Por quê? Porque ela mistura dois conteúdos. Ela mistura PA com função, tá? E vocês vão Função? notar que a progressão aritmética, a PA, ela tem tudo a ver com função do primeiro grau. Enquanto que a PG, que a gente vai chegar depois, a progressão geométrica, ela tem tudo a ver com a função exponencial. Então, se você olhar aí, para você poder fazer uma fórmula, uma expressão, né, que relaciona a quantidade de canudos com a quantidade de quadrados, você tem dois caminhos. Ou você começa contando os quadrados e os canudos para você ver se consegue formar um padrão, tá? Então, por exemplo, você começa com 4 quadrados, não é isso? 4 canudos, desculpa. 4 canudos. Depois, na figura 2, você já tem 7 canudos. E na figura 3, você tem 10 canudos. Todo mundo concorda com isso, gente? Sim. Sim. Essa aqui é a minha PA, que representa os canudos. O número de canudos. Tá certo? Só que eu tenho uma outra PA aqui também, que representa o quê? A quantidade de quadrado. Exatamente. A quantidade de quadrados. Quadrado. Então, eu preciso relacionar essas duas com uma fórmula, tá bom? Eu preciso descobrir qual é a fórmula. E se eu substituir os valores, eu encontro a relação correta. Então, por exemplo, olha aqui a letra A. A letra A está dizendo que a quantidade de canudos é igual a 4 vezes a quantidade de quadrados. Vê se está certo isso. Tenta substituir, ó. C é igual a 4 o quê? No primeiro exemplo ficaria certo. Porque no lugar do C, eu ia substituir 4. Concordam? Sim. Uhum. A fórmula está dizendo isso aqui. C é igual a 4 o quê? Nesse primeiro exemplo aqui, no primeiro termo das duas, ia dar certo. Porque ia ficar 4 é igual a 4 vezes 1. Mas a partir do próximo já ia dar errado. Porque no próximo aqui, ó, ia ficar 7 é igual a 4 vezes 2. Não é. Entendeu? E aqui depois ia ficar 10 é igual a 4 vezes 3. Então eu já sei que esse aqui tá fora. Beleza? Uhum. E aí você pode ir testando cada um para ver se faz sentido. Tá? Se você não conseguir criar essa lógica aqui de cabeça, você pode fazer isso aqui que eu fiz, que dá super certo. Você monta as duas progressões, tá? Uma para um elemento e outra para outra, e substitui na fórmula para ver se dá certo. Diga. Eu não entendi não. Tá, rapidinho. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Tenham cuidado para não ficar fazendo ruído. Qualquer coisa, desliga o microfone. Quando for falar, vocês ligam. Olha só. Até essa parte aqui em que eu fiz duas PAs separadas, você entendeu? Sim. Uma dos canudos e uma dos quadrados, beleza? O que a questão quer? A gente não pode nunca perder de vista. Nosso objetivo final é descobrir uma expressão, uma fórmula, né, que relacione essas duas grandezas, canudo e quadrado, beleza? Beleza. Então, se você já sabe aqui qual é o padrão dos canudos e você já sabe qual é o padrão dos quadrados, você pode testar nessas fórmulas das suas alternativas as, os números de canudos e quadrados. Porque entenda, ó, você tem que perceber, é Camille que está falando, né? Ana Júlia. Ana Júlia? Sim, é Ana Júlia. Você tem que perceber aqui, ó, que existe a relação, ó. Quando eu formar um quadrado, eu estou usando quantos canudos? 4.
Quando eu formar 2 quadrados, eu vou estar usando 7. 7. Quando eu formar 3 quadrados, eu vou estar usando 10. 10. Então, essas quantidades que se relacionam aqui de canudos e quadrados, elas têm que dar certo, não importa em qual alternativa você substituir, entendeu? Então, eu fiz o exemplo aí com a primeira, ó. A primeira estava dizendo que a expressão que relaciona a quantidade de canudos com a quantidade de quadrados era C igual a 4Q. Como é que eu provo que isso está errado? Para eu provar que isso aqui está errado, basta eu pegar qualquer um desses exemplos que eu te dei aqui agora, substituir aqui e dar errado. Basta que um dê errado para eu saber que essa expressão está toda errada. Nesse caso seria o contrário? Q é igual a 4C? É, tipo isso. Não. Se você botar Q igual a Não? 4C, também continua errado. A Porque vai certa é essa ficar aqui, tipo como Malu. se fosse um quadrado equivale a 4 canudos. Exatamente. Então, Só que aí seria que ao tá. contrário. Não. Por que que não é? Porque se você substituir os valores, dá certo, Malu. Se liga aqui, ó. C é canudos, não é isso? Sim. Se você substituir, como você acabou de falar que um quadrado precisa de 4 canudos. Sim. Substitui esse Q por um, porque você falou que é um quadrado. Q é quadrado, concorda? Sim. Se você substituir esse Q por um aqui, ó, vai ficar 4 vezes um aqui na direita, não é isso? É. E canudo, você falou que um quadrado gera 4 canudos. Então vai Sim. ficar 4 é igual a 4 vezes um, dá certo, Que vai ficar C igual a 4, aham. entendeu? Só que dá certo se você pegar o primeiro exemplo, ó. Se você pegar esse cara aqui, dá certo. Esse cara aqui Hum, vai dar ok. Mas se eu pegar esse segundo aqui, ó, se eu pegar esse aqui, Vai de dar como se acordo com o que fosse você 8 falou, canudos. ele fala que para você fazer 2 quadrados, você precisa de quantos canudos? 8. Não, Não, a é, fórmula tá dizendo 7, mas aí se você fizer o cálculozinho lá da mas aí que questão, tá. fala 8. Mas Por o isso que que tá tá errado. certo, Malu? É o que tá aqui na alternativa ou a lógica que a gente criou? A lógica que a gente criou. Então Por você isso que tá tá me dizendo errado. que para eu fazer 2 quadrados, eu preciso de quantos canudos? 7. Exatamente. Só que se você substituir aqui o Q por 2, Fica 8. então tá provado que a alternativa A tá errada. Aham. Entendeu? Agora pegue Entendi. aqui na Então, alternativa essa A só B, ó. estaria certa se fosse para todos. Exatamente. Qualquer uma delas, Malu. Isso aí você matou agora, aí você entendeu. Qualquer uma dessas Pronto. alternativas aqui, para você poder marcar, ela teria que estar certa para todos os exemplos e não para um Uhum. só. Olha essa letra B aqui que é a correta. C é igual a 3Q mais um. Olha que massa. Se eu substituir o Q aqui por um, eu estou dizendo o quê? Que para formar um quadrado, eu vou precisar de quanto? 3 vezes um, 3, mais um, 4. Para formar um quadrado, eu preciso de 4 canudos. E se eu posso formar 2 quadrados, eu substituir o Q por 2. Substituindo o Q por 2, vai ficar o quê? 3 vezes 2, 6, mais um, 7. E para eu formar 3 quadrados, 3 vezes 3, 9, mais um, 10. Então você está vendo como essa lei aqui, ela está perfeita para a nossa situação? Sim, foi ela que se encaixou em todos. É. Como ela é a única que se encaixa em todas, você já sabe que a resposta é essa aqui. Aham. Conseguiram, gente, entender aí agora? Uhum. Você pode fazer a 6 da lista normal de soma? Posso. Cadê? Aqui. Nossa, essa questão fiquei meia hora. Fui naquele negocinho do Daily, sei lá como é o nome, e não consegui entender. do 6 até a 10 aí eu não consegui mais nada. De Eu boa. também Daniel, não. Oi, nem diga. eu. Da 6 até a 10 também. Perfeito. Então vamos A fazer 10 da eu 6 ainda Da até a fiz, 6 eu 10. consigo até a vi. 9. Eu não sei se vai ter que fazer a 6 até a 10, porque tem professor 11 horas, né? Mas vamos tentar fazer aqui. Outra coisa, gente, é muito importante que depois vocês peguem para refazer as questões, tá? Segue a Uhum. mesma mecânica da sala normal. Se Sim. vocês só verem eu fazendo aqui, não adianta, tem que pegar para fazer depois, tá? A live vai estar gravada aí, qualquer coisa vocês pegam para ver também.
Beleza. Sempre as lives vão estar sendo por aqui agora, todas as matérias, ou só a sua específica? Eu acho que a partir de hoje vão ser todas por aí, viu? Ah, tá bom, então. Então, de uma PA de razão R, sabe-se que A8 igual a 16 e A14 igual a 4. Se liga. Vocês entendem se eu fizer a mesma coisa que eu fiz na estante? Uhum. De ver A, a diferença, né? a diferença das posições? Sim. Eu não poderia considerar o A8 como se fosse o A1, não? Poderia, sem problema. Mas é justamente o que Porque a eu gente está fiz fazendo isso. aqui. Só que se ligue numa coisa. Essa PA, ela tá o quê? Decrescente. Não é isso? Aham. É. Perceba que o A8 é igual a 16 e o A14 é igual a A4. O A4. O que está acontecendo aqui? Aham. Do 8 para o 14 foram quantas posições? 6. 6. Então, 4 mais 6 vezes a razão tem que dar igual a 16. Vocês conseguem entender isso, gente? Calma. Isso daqui Sim. foi a fórmula que você usou? Deixa eu trocar aqui. Deixa eu botar ao contrário. Botar ao contrário. Começa pelo A8. Não é fórmula. Isso é raciocínio lógico. Você Não não é o termo precisa. geral? Ele parece com o termo geral, só que qual é a diferença? O termo geral, ele vai usar o A1. E a gente não tem o A1 aqui nessa questão. Concorda? A gente Concordo. tem o A8 e a gente tem o A14. Então, não vou forçar para ter que usar a fórmula, entendeu? Eu vou Uhum. tentar, por raciocínio lógico, conseguir descobrir logo quem é a razão. É como eu estou falando, ó. Eu estou indo do A8 para o A14. Então, eu Tá. sei que entre esses dois caras, o que é que vai acontecer? Minha razão Vai vai decrescer. aparecer 6 vezes. Concorda? Sim. Todo mundo entendendo isso aí, Aham. gente? Isso aqui é chave. Se você não entender isso aqui, você não vai entender o resto da questão nada. Uhum. Eu estou no oitavo termo, eu quero chegar no 14º. Então, do 8 para o 14 são 6 posições. Então, minha razão vai aparecer 6 vezes. Então, eu posso escrever o quê? Que A8, que é 16, mais 6 vezes a minha razão é igual ao A14, que é 4. E aí o que acontece? Eu formo uma equaçãozinha do primeiro grau. Ó. 6R fica aqui na esquerda, é igual a 4 menos 16, que é menos 12. Então eu descubro logo que essa razão aqui vai dar menos 2, tá vendo? Eu já sei aqui que a minha razão dá menos 2. Até aí tudo bem, gente? Uhum. Já vou escrever aqui em cima, ó. Razão é igual a menos 2, tá? Posso apagar esse pedaço aí para conseguir escrever o resto? Pode. Pode. Ô, Daniel, eu tinha feito de uma forma aqui muito doida e eu consegui achar a razão menos 2 também. Então, Eu ótimo. fiz por Agora cuidado delta com as e suas Bhaskara maluquices. também. Nossa, por Bhaskara. Aham. Aí eu, Ah, como ele é quer mais o. simples. É mais simples por Bhaskara ou é mais simples que você tá falando? Hã? É mais simples por Bhaskara ou do jeito que Não, você tá mais simples falando? como eu tô fazendo aqui. Como eu tô fazendo aqui é Ah, mesmo. então perfeito. Então eu vou fazer pelo seu mesmo, porque eu não entendi nada. Só fui indo com o Daniel, fluxo. Oi. e se eu colocasse a 14 igual a 8 mais 8 menos 1 vezes R pela fórmula, daria Não, tá certo? errado. Tá errado, porque você colocou 8 menos 1. Você não pode colocar 8 menos 1. É 6. Você entenda, pô. Seria 8 menos 2. Porque o que você tem que levar em consideração, o que é esse número que multiplica a razão? Esse número que multiplica a razão é a quantidade de posições que está entre um e outro. Entre o 8 e o 14 tem 6 posições. Então você vai ter que multiplicar a sua razão por 6. Sacou? E não por 8 menos 1. 8 menos 1 daria 7. Entendi. Ficaria 6 vezes 6? Não. Entendi. Deixa eu te falar.
Rapidinho, deixa, eu Buguei. volto para lá. Deixa eu só acabar aqui, porque eu apaguei aquela parte aqui de baixo para continuar a questão. Já volto, tá? Para voltar para descobrir essa razão. Mas vamos lá. Eu tenho o Tá. A8, tenho o A14 e já descobri a minha razão, que é -2. Agora, qual é a pergunta? Seja Sn a soma dos n primeiros termos de An, qual é o menor valor de n, de modo que a soma dos elementos dê 220. Pessoal, essa segunda parte ela é muito fácil. Ela virou fórmula pura. É porque vocês ainda não estão acostumados a trabalhar com essa formulazinha. Mas olha como vai ficar fácil. Sn é igual a A1 mais An vezes n sobre 2, tá? Então, vocês, não sei se vocês já fizeram alguma questão com soma dos termos. Já, já, Já. 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 Aqui tem, se ligue que massa. Eu tenho uma, duas, três, quatro variáveis, concorda? Sim. Sim. Lembrando que eu quero saber quem é n. Então, esse cara aqui é quem eu vou querer saber. Esse n aqui. Para eu descobrir esse Tá. cara aqui, então, eu preciso que essas três incógnitas, elas sumam, né? Elas virem alguma coisa, concorda? Uhum. Vamos lá, então. Sn, a questão já me falou que é 220. Então, eu já posso substituir ali o Sn por 220. Beleza? Só que eu vou precisar descobrir o quê? A1. A1, tá? Eu não tenho A1 por Aí, para enquanto. descobrir o A1, você vai fazer a fórmula do termo geral. Eu posso fazer termo geral. Tá. Por que que eu posso? Agora, para eu fazer esse termo geral, ou eu vou usar esse primeiro aqui, que é o A8, ou eu vou usar esse cara aqui, que é o A14, beleza? Beleza. Se eu substituir na fórmula aqui rapidinho, ó, eu vou usar o A8. É mais rápido você A8. contar no dedo. Oi? Não é mais rápido você contar no dedo, não. Você vai, tipo, na mente, você vai Você quer somando. contar no dedo? Dá também, né? Como assim? Contar no dedo o quê? Aqui, Malu, ó, aqui no A8, Sim. do A8 para o A1 são quantas posições? 7. 7. Então sua razão vai aparecer 7 vezes, não é? Sim. Então você vai fazer o quê? Você vai somar 7 vezes 2, porque a razão está decrescente. Eu não queria Ah, fazer no meu dedo porque essa razão Deus. está decrescente, mas já que vocês estão falando, ó, eu consigo descobrir aqui facinho que esse A1 vale 30. Por que vale 30? Porque eu estou saindo do A8 e voltando. Só que toda vez que eu volto, Você eu não soma mais mudo 2. 2, eu somo 2. Então quem é o A7? A7 é 18. A6 é 20. A5, 22. A4, 24. A3, 26. A2, 28. E A1 é 30, A1, 30. Aham. tá? Mas para não ter que voltar de um em um, eu posso simplesmente contar quantas posições tem do A8 até o A1 e explicar pela razão, só isso, tá? Então eu descobri que o A1 vale 30. Continuando. Então, 30 mais. Só que aí que a gente acha um outro problema. Eu não sei quem é a N. Por que que eu não sei quem é a N? Porque eu não sei qual é a posição. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou substituir esse AN Por pelo termo geral, velho. A220? É por isso que essa questão é difícil. Porque eu tenho quatro incógnitas: SN, A1, AN e N. Sendo que eu quero descobrir o N. A questão me dá o SN, eu consigo descobrir o A1. Mas esse AN eu não tenho como descobrir. Então, o que é que eu vou fazer com esse AN? Eu vou pegar a fórmula geral aqui, é o termo geral, e eu vou substituir. Aonde tem a N, eu vou colocar tudo isso aqui. Eu não poderia calcular o AN dentro dessa fórmula. E quando eu achasse o valor de Mas AN, eu eu não tenho jogasse como dentro da calcular o soma? AN, Malu, porque você não sabe quem é o N. Para você calcular o AN, você precisa descobrir qual é a posição que você quer. Aqui Ai, a posição que você quer é justamente a pergunta da questão. Então aqui, ó, Tá, eu é vou porque eu tava substituir. substituindo o N por 220, entendeu? Hã? Eu botei tipo o AN sendo a 220.
Gente, até aí. Tá dando para entender? Tá. Essa partezinha aqui foi a partezinha mais difícil, ó. Eu substituí o AN por A1 mais N menos 1 vezes R. Isso aqui eu já substituí a razão aqui por menos 2, certo? Esse Uhum. 2 aqui que está dividindo, ó, eu vou passar para lá multiplicando. E se vocês notarem, a nossa equação aqui agora, ela só tem uma incógnita que é o N. Tá vendo? Uhum. Então eu já sei que que eu acertei a questão. 440 é igual a 30 mais 30 de novo. Esse A1 eu também já sei que vale 30. É o mesmo. Aqui eu vou fazer um chuveirinho, ó. Menos 2 vezes N menos 2N. Menos 1 vezes mais 2 vai ficar mais 2. Ou menos 1 vezes menos 2, né? E aqui, 40 vezes N. Então, 440 é igual. 30 mais 30, 60, mais 2, 62, menos 2N vezes N. Faz outro chuveirinho aqui. Então, 440 vai ser igual a 62N menos 2N ao N ao quadrado. quadrado. Aconteceu o que aqui? A equação sim. Delta e Bhaskara. Exatamente. Ai, que horrível. Vou passar tudo para a esquerda. Olha para aqui. Para a esquerda. Então, 2N ao quadrado menos 62N é igual. Pô, mais, né? Faltou. Mas. Não, seria. Eu tô passando tudo para a esquerda, então fica mais. Seria mais 440 igual a zero. Muito bem. Mais 440 igual a zero. Vou dividir tudo por 2 para ficar mais fácil ainda de trabalhar. Então, N ao quadrado menos 31N mais 220 igual a zero, né? Sim. Pronto, aí aqui faz delta e bhaskara. Provavelmente dá para fazer por soma e produto aqui. Deixa eu ver. Faz Delta e Bhaskara melhor. Aqui dá, já fiz já. N' tá igual a 20 e N duas linhas tá igual a 11. Pronto. Qual era a pergunta mesmo? É A pergunta é o 620. menor Qual o valor de menor? N. Então, vai ser qual? 11 ou 20? Ai, 11. 11. Já que eu quero o menor, vai ser 11. Dan,